para que vocês tenham sucesso. Não assegurar de uma forma adequada a via aérea de um doente é uma coisa grave, e muitos doentes a gente acaba perdendo por causa de dificuldade, tanto de acesso quanto de manutenção e de assegurar uma via aérea patente, uma via aérea que esteja protegida de broncoaspiração e etc. Enfim, vamos ver o que a Dalie trouxe e a gente daí discute um pouco cada um desses procedimentos, tá bom? Dalie, estamos nas suas mãos. Tá bom. Bom, então, como o Dr. Álvaro falou, eu fiquei com a parte de cuidados com as vias aéreas, que, como ele mesmo acabou de comentar, né, é uma das primeiras coisas que a gente tem que ver no doente para a gente poder assegurar e ter um bom desfecho do doente, né? Então, o manejo adequado ele é essencial para a boa evolução do paciente e requer tanto a avaliação das vias aéreas, a habilidade, né, no decorrer do passo a passo, e fazer sempre reavaliações constantes a cada alteração que é feita ou a cada procedimento que é realizado. Então, as funções da via aérea, simplificadamente, né, é a filtração, umidificação e aquecimento do ar, a remoção das partículas, né, através do epitélio colunar ciliado, e a prevenção por meio principalmente dos reflexos da broncoaspiração do paciente. Então, a adequação da via aérea. Tem alguns pontos que a gente precisa se atentar, que é a patência da via aérea, porque a obstrução, tanto parcial quanto completa, ela compromete a ventilação e, consequentemente, as trocas gasosas do paciente. Algumas das causas da perda dessa patência seriam a redução do tônus muscular, que acaba causando a queda da língua e levando à obstrução, a presença de algum corpo estranho, edema, ou até mesmo de fluido, como sangue, muco e vômito. E os principais sintomas que a gente encontra são a inspiração ruidosa ou o estridor e a retração intercostal, o uso da musculatura acessória. Os reflexos protetores, eles vão manter a permeabilidade e evitar a aspiração de materiais e secreções, e eles são formados pela epiglote, as cordas vocais e a inervação sensorial, tanto da faringe quanto da laringe. A principal perda dos reflexos, ou que se tornam os reflexos inadequados, é o rebaixamento do nível de consciência. A concentração inspirada de O2, a gente tem que sempre ficar atento, porque os alvéolos eles têm que ter uma concentração adequada de O2 para eles conseguirem fazer a troca gasosa, fazer a sua função. O tubo com o cuff, ele permite uma concentração já pré-determinada, e já a máscara, quando a gente coloca tanto o catéter quanto a máscara, ocorre uma diluição do ar para o meio ambiente em mais de 50%. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração, que o doente nunca está recebendo a quantidade de oxigênio que a gente está demandando para ele. O drive respiratório, o que principalmente influencia é que no aumento do CO2, ele vai aumentar a concentração do H+, no líquido cefalorraquidiano, causando uma alteração do pH, deixando mais ácido. Isso vai acabar estimulando sempre o centro respiratório, que acaba aumentando o volume minuto através do aumento da frequência respiratória. Os principais depressores diretos, né, do drive respiratório vai ser a própria lesão cerebral, o uso de álcool e drogas, principalmente sedativos e opioides. Aí, na parte de manejo adequado da via aérea, a gente tem que fornecer uma concentração adequada de O2 para o paciente quando o paciente está necessitando. Então, a gente sempre começa quando possível, né, quando o paciente não estiver rebaixado, ou a gente não ter partir já para uma intubação orotraqueal, a gente sempre inicia pelo mais básico, que seria o catéter nasal, que ele oferece cerca de 30% a 40% de O2 para o paciente. De desvantagem que ele tem, ele não vai ter a umidificação dos gases, né, e ele pode causar desconforto para o paciente com taxas maiores de 4 a 6 litros, causando irritação da mucosa e um risco de sangramento pelo ressecamento mesmo ali da parte nasal. Aí a máscara anestésica.
ela permite altas concentrações de O2, quase 100%, ela possui uma boa vedação e a única coisa que ela causa é o aprisionamento de calor e de umidade. Aí a máscara facial simples. Ela tem aberturas que permitem a saída da umidade e do calor, e ela pode ser com ou sem reservatório. A sem reservatório, é difícil dela conseguir oferecer um O2 inspirado por maior que 50%, já com reservatório, ela permite uma concentração de O2 um pouco maior, de cerca até de 80%. Aí a gente tem a máscara de Venturi, que ela possui interação com o ar ambiente e uma FO2 conhecida. Cada cor desse caninho ali que a gente escolhe, ele determina uma FO2 específica que vai chegar no paciente. Aí outro ponto que a gente tem que fazer é estabelecer uma via aérea pérvia e segura. E isso a gente pode levar em consideração tanto o posicionamento do paciente, a limpeza da via aérea, que a gente pode fazer através da aspiração, e uma manobra tripla, que a gente faz a extensão do pescoço com a elevação do mento, a tração da mandíbula e a abertura da boca. Como a gente consegue ver ali na figura. Aqui está fazendo a tração da mandíbula, a extensão do pescoço e elevação do mento, para que consiga permitir uma entrada mais facilitada do ar dentro das vias aéreas. Aí, a partir daí, a gente começa a ver as vias aéreas artificiais. Elas são temporárias, tendo que ser substituída por um dispositivo mais seguro posteriormente. A gente tem a orofaríngea, que é a mais comum, ela é simples de ser realizada, ela facilita a oxigenação e a ventilação do paciente antes da intubação orotraqueal. É o nosso Guedel, né, que é conhecido. As contraindicações delas principais são se o paciente está com náusea ou vômito, que a colocação dela pode piorar essa situação, o edema de vias aéreas, através de queimaduras, gases tóxicos ou até infecção, o sangramento das vias aéreas superiores, a ausência de reflexo faríngeo ou laríngeo e uma abertura prejudicada da boca, que daí a gente não vai conseguir fazer a inserção do dispositivo. A via aérea nasofaríngea, ela é a menos comum, eu particularmente nunca vi fazer, a gente sempre acaba optando pela orofaríngea. Ela é mais bem tolerada pelos pacientes, ela é mais útil nos pacientes que estão semiconscientes, e dela não causa tanto desconforto quanto a orofaríngea. Ela tem como contraindicação, se o conduto nasal do paciente for estreito ou estiver bloqueado, sangramento de vias aéreas superiores, ausência também dos reflexos faríngeos e laríngeos, e fraturas de face ou base de crânio. Na parte de fratura de face também entra a parte do conduto nasal ser estreito ou bloqueado, pode ter alguma fratura e não permitindo, né, a inserção do dispositivo. Aí a máscara laríngea. Ela não protege contra a broncoaspiração, por mais que ela tenha a parte ali da borrachinha para a gente insuflar, ela acaba não protegendo. As suas indicações são uma alternativa às outras vias aéreas, né? E ela é principalmente utilizada na via aérea difícil, quando a gente não consegue nem intubar e nem ventilar o paciente. Ela também ajuda a auxiliar na intubação orotraqueal, porque ela consegue, através dela, a gente consegue introduzir um tubo, e ela também é utilizada para fazer a broncoscopia. Aí a gente tem o Combitube, que ele tem um duplo lumen que vai tanto no esôfago quanto na traqueia, e independente de onde a gente for colocar o tubo, que tanto na intubação orotraqueal a gente tem a preocupação sempre de estar intubando o esôfago ou a traqueia. Nesse caso, independente de onde tiver o tubo, vai permitir a ventilação do pulmão e uma proteção parcial contra a broncoaspiração. Ele não protege completamente, mas tem essa proteção parcial. As suas desvantagens. Ela tem incapacidade de aspiração da traqueia quando você coloca o tubo no esôfago. Então, se você precisar fazer a aspiração do paciente, você não vai conseguir. E o risco de trauma também é bem comum. Aí, a partir do momento que a gente lança a mão dos primeiros dispositivos, a gente vai ter a intubação traqueal propriamente dita.
Ela fornece uma via aérea segura e de longa permanência. É uma opção segura para ventilação com pressão positiva, quando a gente depende de colocar o paciente na ventilação mecânica, por exemplo. Ela protege contra broncoaspiração. Ela, de todos os dispositivos que eu falei, ela é a única que acaba protegendo mesmo contra broncoaspiração, quando o paciente perde a capacidade de proteção da via aérea. De desvantagem que ela tem, é que ela requer a falta de consciência do paciente, né, e a abolição dos reflexos tanto laríngeo quanto faríngeo da proteção. As indicações de uso. Na prevenção de obstrução, na proteção das vias aéreas, no paciente, quando o paciente tem rebaixamento de nível de consciência, a gente acaba utilizando ela. Ela facilita a ventilação com pressão positiva e facilita também a higienização broncopulmonar. Ela tem de contraindicação relativas. Se o paciente tem instabilidade de coluna cervical, você acaba não optando por ela, por acabar piorando, pelo fato de, no momento de você fazer a intubação, você priorizar por fazer a extensão do pescoço para facilitar a intubação. Quando o paciente tem uma abertura prejudicada da boca, ou quando a gente consegue perceber que o paciente tem uma via aérea potencialmente difícil. Aí a gente tem a sequência rápida de intubação, que seria a preparação do paciente de todo o material que a gente vai necessitar, que deve ser solicitado previamente. A pré-oxigenação do paciente, pensando numa oxigenação, mantendo uma saturação de 100%. O pré-tratamento, que seria com o uso do propofol ou midazolam, que é o que a gente mais usa. O uso do fentanil ou da morfina para evitar a dor do paciente. E a paralisia com a indução, que a gente pode usar tanto a succinilcolina como o rocurônio, que no nosso meio acaba sendo mais fácil. Mais fácil não, mais disponibilizado, né? A gente vai ter que fazer proteção e posicionamento da via aérea e confirmar o posicionamento da cânula traqueal ao final do procedimento. Sempre verificando se a gente não acabou entubando o esôfago, fazendo a ausculta que a gente faz com o estetoscópio mesmo, você vai auscultar a região epigástrica e depois base e ápice de ambos os pulmões, para ver a localização, se ela está correta. Então, uma via aérea difícil. Ela seria uma situação clínica em que o indivíduo convencionalmente treinado tenha dificuldade de ventilar com máscara, realizar intubação traqueal ou ambas. Então, no caso seria, eu não consegui intubar, eu pedi para alguém mais experiente, essa pessoa também não conseguiu fazer intubação, a gente acaba considerando como se fosse uma via aérea difícil. Como que a gente consegue antecipar que uma via aérea seria difícil ou não? Paciente que tem alguma acromegalia, artrite reumatoide ou outras doenças do colágeno, alguma cirurgia prévia de cabeça e pescoço, o uso de radioterapia, que acaba diminuindo a mobilidade do pescoço do paciente, no caso. O diabetes mellitus é uma das condições. Doenças congênitas, principalmente as que causam malformação facial ou da parte traqueal, esofágica. A espondilite anquilosante, infecção de vias aéreas, a obesidade, pelo acúmulo da gordura, né, na região do pescoço, trauma e alguns tumores, na maioria das vezes tumor de pulmão ou esôfago e traqueia, eles acabam prejudicando na hora da passagem do tubo. O que seria uma via aérea difícil de ventilar? O paciente que tem histórico de ronco ou de apneia obstrutiva do sono, idade maior do que 55 anos, um IMC, desculpa, ele está errado, o IMC maior do que 26, a ausência de dentes, porque acaba tornando a abertura da boca um pouquinho menor, então isso acaba prejudicando, e a presença de barba, que vai dificultar na parte de ventilar. Como a gente consegue fazer o manejo dessa via aérea difícil? Principalmente a gente tem que sempre tentar identificar, né, se a via aérea é difícil antecipadamente, ela se torna mais segura, né, e menos letal para o paciente. Se a via aérea for difícil e não antecipada, a gente pode lançar o uso do fio guia, do buge, que a gente normalmente agora tem nos hospitais sempre. E uma via aérea difícil
quando ela acaba resultando no fato da gente não conseguir ventilar e não conseguir entubar, a gente tenta ventilar o paciente com O2 de 100%, sempre procurar pedir ajuda para alguém mais experiente que está por perto, para ver se, às vezes não é, óbvio, a VARL, ela é difícil, mas a gente, como a gente tem menos experiência, se torna ainda mais, é mais um fator. A gente pode fazer o uso da máscara laríngea, que eu já expliquei ali atrás, que ela é uma opção quando a gente não consegue fazer intubação. O Combitube também é uma opção. E a via aérea cirúrgica, que daí seria uma das últimas opções que a gente acaba optando. Então, quais seriam as vias aéreas cirúrgicas que a gente consegue? A cricotireoidostomia, ela é utilizada quando a cânula orotraqueal ou a máscara laríngea não obtém sucesso ou elas não puderam ser utilizadas. Então, as indicações seriam a obstrução por corpo estranho de via aérea superior, que acaba não conseguindo fazer a passagem do tubo, trauma facial ou de laringe, lesão por queimadura inalatória ou cáustica, que daí tem a impossibilidade de passar o tubo. Na questão de lesão por queimadura, às vezes acaba causando um edema. A cáustica pode ter fístula, a presença de fístulas, e edema ou hemorragia de via aérea, que acabam tornando mais difícil a intubação. Ela pode ser tanto percutânea, só que ela permite apenas a oxigenação do paciente, não permitindo a ventilação. Ela não permite a excreção de CO2 e ela é temporária. Sempre nos casos de emergência mesmo, você vai fazer só para acabar salvando a vida do paciente quando você não conseguiu mais nenhuma das outras opções. Ela pode ficar ali entre 30 e 40 minutos. E daí a crico cirúrgica, ela permite a ventilação do paciente e pode ficar até 15 dias Você pode deixar ela, né, até 15 dias. De complicação. Ela pode causar dano às cartilagens, tanto cricoide quanto a tireoide, dano às cordas vocais, estenose crônica da laringe, levando à obstrução, e a rouquidão, tanto pela lesão das cordas vocais, quanto de todo o trajeto. Outra opção cirúrgica que a gente tem é a traqueostomia. Normalmente, nos hospitais, quando o paciente vai ficar muito tempo entubado, que você já tem uma previsão de que o paciente não vai conseguir sair muito cedo do tubo, a gente acaba fazendo a tráqueo entre 1 a 3 semanas após a intubação. Ela tem como indicação a incapacidade de você manter uma via aérea patente, a suspeita de instabilidade da coluna cervical, quando você não pode fazer intubação orotraqueal, a prevenção de danos às cordas vocais, e a obstrução de vias aéreas superiores, quando você também, nesse momento, você não consegue fazer a passagem do tubo. Os benefícios da traqueostomia. Ela traz conforto para o paciente, ela tem uma necessidade reduzida de sedação, acaba tendo como benefício um melhor desmame da ventilação mecânica do paciente e tem um potencial para fala e tanto para nutrição oral. De complicação que ela tem, seria uma hemorragia primária, pneumotórax tanto simples quanto hipertensivo, hemotórax, a presença de enfisema, pode causar infecção, hemorragia tardia e fístula traqueoesofágica. Acho que era isso, as minhas referências. E se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí. Muito bem, Dalia. Acho que você cobriu toda a parte teórica, né, de abordagem de via aérea, a sequência desde o oxigênio de baixo fluxo até a via aérea cirúrgica. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês antes de fazer alguns comentários gerais a respeito da obtenção e manutenção de via aérea. Alguém tem alguma pergunta para a Dalia? Doutor Saurim? Oi, Paulo. Como é que vai? Muito bem, graças a Deus, tudo bem. Acho que nem tanto uma pergunta, mas compartilhando o que eu vivi
ao longo da minha formação, eu pelo menos me senti particularmente obcecado assim, pelo manejo de via aérea e manipulação de via aérea. Eu acho que é um procedimento extremamente importante para nós, dentro do ambiente de terapia intensiva, emergência, enfim, dentro da minha formação, lá acho que no 3º ano da faculdade, comecei a acompanhar a equipe de anestesiologia lá do evangélico, porque eu sabia, e como meu irmão, ele estava numa turma mais avançada que a minha, ele já me adiantou que era o tipo de coisa que eu não ia ter dentro da minha formação. Eu acredito que isso mudou muito. E lá com eles eu aprendi uma das coisas, talvez a mais importante, assim, que um chefe bem antigo, ele falou para nós que é totalmente perdoável não entubar um doente, não conseguir entubar um doente, porque é o tipo de coisa que realmente vai muito de paciente para paciente. A técnica pode ser o mais lapidada e aprimorada possível, mas é absolutamente imperdoável não ventilar um doente, porque você não sabe ventilar o doente, sabe? Isso acho que chama muita atenção para o período em que a gente está vivendo. Tem muitos de nós dentro de UTIs para o tratamento exclusivo de pacientes com coronavírus, e a gente faz o procedimento quase que de forma semi-eletiva. Acho que de forma semi-eletiva mesmo. E pode acontecer, qualquer um, todo mundo. Acho que é um dos médicos que estão mais expostos a isso são os médicos emergencistas e intensivistas. A não conseguir entubar, mas um paciente com coronavírus que há 5 minutos estava conversando com você, com nível de consciência totalmente preservado, e você expor ele ao procedimento de intubação, eu acho que antes de qualquer coisa, eu sinto que a gente investe muito tempo muito tempo para aprimorar a técnica de intubação, e talvez não o suficiente para a técnica de ventilação com balão ou bolsa, válvula, máscara, né, com ambu. E isso salva a vida, né? Não conseguir entubar um doente uma vez, já perceber que você está em apuros e conseguir ventilar ele, por mais que a gente saiba das considerações do paciente com coronavírus sendo ventilado em ambu, eu acho que isso salva a vida, né? Tanto quanto manipular com elegância a via aérea e fazer isso muito bem, acho que é muito importante também, mas talvez eu sinto até, eu fiz há muito tempo atrás, na época que eu trabalhava em serviço de pré-hospitalar, eles forneciam um curso de via aérea para nós, e eu sinto que não tem esse, sabe, esse investimento, assim, em aprender a ventilar doente com bolsa, aprender a abrir a via aérea. E, acho que essa é uma consideração importante, principalmente que agora que começa o ciclo da residência e o volume de procedimentos aumenta, talvez a gente fique bastante obcecado com a técnica de intubação e muito menos com a de ventilação, que é tão importante quanto, eu diria. Acho que é isso. Puxa vida, acho que eu concordo 110% com você, e acho que grande parte dos meus comentários que eu ia fazer eram nessa direção, né? Acho que muito provavelmente vocês devem ter tido muito receio de não conseguir entubar um doente. Eu passei por uma fase importante da minha vida profissional. Eu comecei a minha vida na área de emergência de uma forma informal, né? Não havia, no começo da década de 80, quando eu comecei a minha atividade profissional, nenhuma formação, seja para medicina de emergência, seja para medicina intensiva naquela época. Então a gente aprendia por ensaio e erro, e certamente perdemos muitos doentes por causa da dificuldade de entubar um doente, né? E o receio inicial era sempre de não conseguir entubar um doente, e sem dar a importância de que uma sedação num doente, uma abertura da via aérea e um ambu com uma fonte de oxigênio, às vezes você pode ficar 30 minutos, 1 hora ventilando um doente, oxigenando bem esse doente, esperando alguém que possa fazer a intubação para você, ou você mesmo fazendo tentativas de intubação orotraqueal que não sejam demoradas, né?
quando vocês forem no centro cirúrgico, para aqueles que ainda não foram, mas quando forem no centro cirúrgico, vocês vão ver que os anestesistas, eles primeiro sedam o doente perde consciência, e eles ficam vários minutos com o ambu e máscara, com reservatório de oxigênio, e claro que nós estamos falando de um doente que habitualmente tem pulmão normal, mas mesmo os doentes que têm pulmão lesado, é possível, com uma boa fonte de oxigênio, desde que vocês abram bem a via aérea e esse doente esteja relaxado. Então não tenham medo de poder fazer o procedimento de indução e intubação rápida, que pressupõe fazer uma sedação desse doente. Antes, eu acabei de mandar para vocês aí no chatzinho da residência um tutorial com as drogas mais frequentemente utilizadas, as doses das drogas. Essas drogas, de um modo geral, elas não foram testadas umas contra as outras, então não dá para poder dizer que Propofol seja melhor que Midazolam, que seja melhor que hipnonidato. Elas são equivalentes, é importante que vocês saibam lidar com essa variedade de drogas e utilizem aquelas drogas que estão mais frequentemente disponíveis nos serviços de vocês. Alguns serviços usam mais Propofol, outros mais Midazolam. Não acho que haja uma diferença e nenhuma base científica para poder dizer que uma é melhor do que a outra. Mas que é importante você ter um doente relaxado, estar tranquilo e aprender a ventilar esses doentes. De um modo geral, a abertura das vias aéreas ela é mal feita, né? Se abre pouco a via aérea, na hora de acoplar a máscara, se acopla mal a máscara, se utiliza mal o ambu, e se oxigena mal o doente, daí gera uma ansiedade de querer intubar, aí não consegue fazer a intubação na primeira vez, volta a fazer outra vez o ambu com máscara, uma via aérea que é mal aberta, não consegue recuperar a oxigenação, o doente começa a fazer bradicardia, daqui a pouco faz parada cardíaca, isso gera um ciclo vicioso, né? Um pequeno erro acumulado com outro pequeno erro e acaba frequentemente gerando um caos. Então, ter tranquilidade nessa hora, saber que um doente, mesmo em insuficiência respiratória, se ele for sedado, bem posicionado, via aérea bem aberta, e poder lidar bem com o ambu e com a máscara, com uma boa fonte de oxigênio, vocês conseguem pré-oxigenar esse doente, corrigir a hipoxemia, a hipóxia tecidual, esse doente recupera outra vez débito cardíaco, frequência cardíaca se normaliza novamente, e isso te dá um tempo para que você possa ver se todo o material está preparado de intubação, se o tubo orotraqueal está adequado, se ele foi bem testado. Não perca o doente, faz uma tentativa, 2 tentativas, não fique mais do que uns 60 segundos fazendo tentativa, não conseguiu fazer a intubação, volta outra vez para o ambu e para a máscara, mais 4, 5 minutos, oxigena o doente. Acho que essa mensagem ela vale ouro, Saurim, e acho que isso também traz tranquilidade para quem está atrás, né? Não conseguiu intubar uma segunda vez, chama alguém. Eu, por várias vezes na minha atividade profissional, não consegui intubar um doente. Chamar alguém que às vezes está com o braço mais leve, que vem e que intuba. Puxa vida, ainda bem que você conseguiu intubar. Isso não é menosprezo para ninguém, né? Que mais? Fiquei sabendo, Guilherme, que você no primeiro dia intubou 3, você nunca tem intubado ninguém, foi isso? Não foi tanto assim, não. Mas está tendo bastante procedimento. Tô bem mais seguro, cara. Mas realmente acontece, assim, de às vezes se apertar um pouco, ter que chamar o pessoal mais experiente. Uma coisa que me ajudou muito, que eu achei que facilitou, foi uma orientação do pouso de deixar a cabeceira da cama mais ou menos assim uns 30 graus para intubar. Eu não sei o que o senhor acha disso, mas para mim facilitou bastante assim a visualização das vias aéreas. Não, então assim, um outro erro, além desse de não pré-oxigenar de uma forma adequada e não garantir uma boa ventilação do doente,
Um outro erro, que talvez seja a causa mais comum de dificuldade de entubar um doente para quem está começando, é não alinhar os diversos eixos. O eixo da boca, o eixo da faringe e o eixo da laringe. Para você poder enxergar, olhar a abertura da via aérea, é preciso haver um alinhamento desses 3 eixos. O eixo da laringe, o eixo da faringe e o eixo da boca. São 3 eixos que eles estão absolutamente desalinhados. A única forma de alinhar esse eixo é a atitude do farejador. É você colocar a parte de trás da região occipital para frente e perestender como se você estivesse cheirando alguma coisa. Ok? Então, é muito comum as pessoas, na ansiedade de querer entubar um doente, colocar o doente numa posição dorsal com a altura da cabeça na mesma altura da região do dorso. Isso vai ter mais dificuldade no alinhamento e, às vezes, até as pessoas puxam o doente para fora da cama para poder tentar jogar a cabeça lá para fora e jogam a região occipital para um nível abaixo da região do dorso. Aí é praticamente impossível você enxergar a abertura da via aérea. Para você poder enxergar da via aérea, você precisa ter uns 3 dedos da região occipital acima da região do dorso. Até uma figura da Dali, se você quiser colocar aquela figura. Essa daí, ó, essa figura aqui embaixo, para você poder alinhar, essa figura aqui mostra que a região occipital ela tem que estar acima da região do dorso. Então, essa é uma questão física. Você tem que alinhar. Você tem ali o eixo da laringe, você tem o eixo da faringe, você tem o eixo da boca. A única forma de você enxergar pela boca a abertura da laringe é tendo essa posição do farejador. Ok? Você colocar o tronco, elevar o tronco a 20 graus ou a 30 graus, isso não modifica essa anatomia que está aí. Ela pode facilitar o teu posicionamento, porque coloca o doente mais próximo de você, sem que você precise de dobrar o joelho ou a coxa femoral. Mas, tecnicamente, o que é importante é você fazer o alinhamento desses 3 eixos. Está claro? Okay? Não é fácil, voltando um pouquinho lá para a abertura da via aérea, você fazer a manobra tripla e, ao mesmo tempo, encaixar a máscara facial, a máscara do ambu. Isso parece uma coisa fácil, mas do ponto de vista prático, o que se percebe frequentemente é que você tem que usar uma mão só, esses 2 dedos para poder elevar a mandíbula, esses 2 dedos para poder prender a máscara em cima e, ao mesmo tempo, fazer a hiperextensão da cabeça. E ela estando bem acoplada, você consegue ventilar bem um doente com ambu e com máscara. Okay? Não cometam o erro de pegar a máscara e querer empurrar a máscara para baixo sem abrir a via aérea. Porque na hora que você apertar o ambu, o que vai acontecer é que vai sair ar para tudo quanto é lado, para fora, e não vai conseguir ventilar o doente. Insisto que isso que o Saurim falou é fundamental. Então, tendo tranquilidade. Utilizem mais sedativos, não tenham medo de poder sedar o doente, porque se vocês souberem ventilar bem o doente, vocês vão conseguir ter o doente na mão. E as estratégias depois de garantir a via aérea vai significar fazer treinamento de intubação, que passa pelo bom posicionamento do doente, como a gente discutiu do alinhamento desses 3 eixos. Acho que o combitubo, o combitubo acho que já foi praticamente alijado
das alternativas que a gente tem. Há vários problemas com o combi-tubo. Com o surgimento da máscara laríngea, gente, puxa vida, eu diria assim, numa tentativa de simplificar, ventilem bem o doente, alinhem os eixos, tenham tranquilidade nessa hora, façam umas 2 tentativas, procurem alguém que possa ajudar. Se nada disso deu certo, tem 2 coisas que vocês precisam de saber usar. A máscara laríngea, ela é fundamental, ela é fácil de ser utilizada e ela salva vidas nessa hora, te dá um tempo para você poder posicionar a máscara laríngea. Posicionando a máscara laríngea, dá para poder usar o ambu, dá até para poder usar durante alguns poucos minutos o ventilador mecânico na máscara laríngea. Mas ela não protege completamente a via aérea. Okay? E o terceiro elemento que vocês precisam de estar com ele sempre na cabeça e disponível é de fazer uma cricotireoidostomia. Okay? Não deixem o doente, se não conseguirem fazer uma boa ventilação, estiver sentindo que o doente não está bem oxigenado, uma lâmina de bisturi e uma sonda orotraqueal número 6, 6,5, é suficiente. Não precisa, obrigatoriamente, ter no carrinho o kit de cricotireoidostomia. Okay? Se vocês fizerem palpem, achem a membrana cricotireoideia, doente na posição, como se ele fosse entubar, mas não vai entubar nesse caso. Ele está sendo ventilado. Faz uma incisão da pele, logo depois da membrana cricotireoideia, e coloque uma sonda orotraqueal número 6,5, ela passa 6, 6,5, de modo geral, 6,5 tem cuff, dá para poder insuflar o cuff logo depois que ele entrou dentro da traqueia, conecta num ventilador e vamos chamar alguém para poder, num segundo momento, trocar essa via aérea para um tubo orotraqueal ou até para uma traqueostomia, daí cirúrgica, mas com o doente daí já compensado. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer algum comentário adicional? Doutor, Vinícius. Oi. Quem está falando, se identifica, porque eu não consigo saber quem que é. É o Vinícius, doutor. Oi, Vinícius, como é que vai? Certo. Aproveitando o gancho assim da aula, tem bastante coisa nova surgindo, né? A gente tem visto aí até bastante gente falando muito, assim, até da própria sequência atrasada de intubação, né? Tem algumas técnicas novas também utilizando somente a ketamina em diferentes doses, assim, que é a COBE, né? E uma que eu tenho, assim, tive a oportunidade de usar 1 ou 2 vezes, isso principalmente no paciente COVID, mais para compartilhar com os colegas, até saber também se alguém mais já usou alguma vez, que é a ventilação apneica do paciente no momento da laringoscopia, né? 2 oportunidades eu pude... Ela, na verdade, é após da indução do paciente, a gente coloca o catéter nasal, catéter simples que a gente usa no oxigênio e aumenta o fluxo em 15 litros, né? Para que isso faça um fluxo de oxigênio passivo durante a laringoscopia. Então, a gente posiciona o paciente e isso ganha alguns segundos aí de um pico de saturação ótima, e principalmente nesses pacientes com COVID, aí, que a gente tem uma dessaturação rápida, eventualmente esses segundos também podem fazer uma diferença crucial aí, né? E, claro, e concordo também 100% isso, a colocação do Saurin, assim, talvez é a grande dificuldade, né, juntamente aí para a gente estar sempre isso em mente, né, que o mais importante de tudo é ventilar o paciente, né? A intubação, obviamente, é consequência, mas que a gente, sabendo ventilar, tem tempo de se socorrer aí da melhor forma possível, sem causar grandes prejuízos ao paciente. Vocês já devem ter visto que
alguns de vocês podem já ter feito a tentativa a prova da apneia para fazer o diagnóstico de morte encefálica. Né? Então, lembram que na prova da apneia, no doente com a presunção de morte encefálica, você tem um tubo orotraqueal e você conecta um catéter de oxigenação nasal, um catéter de oxigênio, e liga 6 litros por minuto no tubo orotraqueal. E esse doente ele fica durante 10 minutos com a intenção de elevar a CO2 e estimular o centro respiratório. E ela dá positivo quando esse centro respiratório ele não é estimulado, não tem nenhuma movimentação torácica, mesmo com a PCO2 subindo. Mas esses doentes não dessaturam. Essa é uma demonstração de que existe uma troca por difusão de oxigênio nasal, uma troca de oxigênio, daquele oxigênio que está sendo administrado pelo catéter nasal, ele vem até a região da traqueia, mais ou menos. Não há nenhum movimento para poder levar esse oxigênio para o alvéolo. Ele vai para o alvéolo apenas por uma diferença de concentração de oxigênio, só por difusão, não por convecção. Então, essa é uma demonstração nítida de que existe essa movimentação de oxigênio e que é possível uma oxigenação sem que você faça movimento respiratório. Então, o Vinícius está lembrando de que nessas situações em que você tem dificuldade para poder ventilar o doente, está tentando fazer uma intubação, você colocar um catéter nasal, um catéter daí mais em posição em região de faringe, aumentar o fluxo, isso pode haver um pouco de transporte de oxigênio por difusão, dessa quantidade de oxigênio que você faz aqui, ou eventualmente até na abertura da glote, mesmo que não haja movimento respiratório do doente. Ok? Então, fisiologicamente e na prática, isso pode ser útil. É isso, Vinícius? Alguém mais quer... Oi? Saurinho, desculpa, doutor, de novo. Com relação a isso que o Vini falou, me lembra, assim, que eu costumo pensar que apuro na via aérea, na manipulação de via aérea ou no manejo da via aérea para o doente pode ser que nem acidente de carro na rodovia. Né? O doente precisa sofrer uma vez na vida e é isso, e acaba ali. E depois que você passa por uma vez, você precisa passar uma vez dentro do box da UTI ou dentro da emergência, da ambulância, no chão, seja onde for. Você precisa passar por uma vez que você muda a forma de olhar o procedimento para o resto da sua vida e você começa a respeitar muito mais. Hoje eu acho impossível entrar no box para intubar um doente, principalmente de forma semi-eletiva. Eu não consigo, eu me sinto incapaz de entrar assim uma lâmina de bisturi, um tubo muito menor, se tiver à disposição máscara laríngea e o dispositivo mais avançado que a gente tiver. Então, por exemplo, lá no hospital de reabilitação, por sorte, a gente tem o videolaringoscópio. Eu entro todas as vezes no box com o videolaringoscópio do lado. E se eu pensar em julgamento junto com o Dr. Bruno, a gente pensar que já não tem um número de preditores de dificuldade muito grande, né, já não faz sentido a gente tentar, né? Eu acho que é importante que a gente tente, aumente o número, o volume de procedimentos que a gente faz na vida, mas chega um ponto em que você sabe que tem gente que é especialista em via aérea. Infelizmente, eu acho que a gente ainda não é, mas o intensivista até deveria ser, talvez, não sei, doutor, o que você acha disso, mas eu acho que o intensivista tem que ser especialista em via aérea tanto quanto o anestesiologista. Mas se você percebe que existe uma quantidade de preditores de dificuldade muito grande, não faz nem sentido a gente tentar. A gente tem à disposição o anestesiologista, chama, ele tenta uma vez, às vezes, e pode ser que nem seja difícil, apesar dos preditores talvez não seja difícil. E por sinal, até lembro, talvez a Carol esteja cuidando desse doente, acho que ele já faleceu na realidade, mas
lá no HT eu tive uma experiência no último fim de semana, um paciente com história de estenose de traqueia com perda de pelo menos 50% da luz, não me lembro, um paciente obeso, e ele entrou em insuficiência respiratória hipercapnica e precisava ser entubado. Esse paciente foi um paciente que eu olhei, e por mais que eu goste muito do procedimento, de maneira alguma, dentro do HT, com a quantidade de especialistas e pessoas muito mais capacitadas do que eu para manipular uma via aérea, eu chamei a anestesiologista, ela entubou o doente. E mesmo a anestesiologista entubando o doente, o paciente parou. E a gente começa a pensar e colocar essas coisas na balança, que talvez não seja interessante para nós mesmo, no começo da vida médica, nos expor a isso, sem tomar absolutamente todas as medidas que a gente deveria tomar. Acho que esse é o tipo de coisa que a gente começa a pensar também ao longo da nossa formação. Então, acho que só é um tema muito bacana, eu gosto muito desse tema e eu sei que tem muita coisa para se falar sobre isso, até falei bastante aqui 2 vezes, mas acho que é isso que eu gostaria de dizer. Em relação aí ao que o Vinícius falou, já fiz também, fiz sequência atrasada de intubação, gostei, principalmente do paciente com Covid, mas eu acho que gera muita ansiedade na equipe, porque às vezes o doente saliva muito por conta da ketamina, e mesmo correndo escopolamina, não acho que é uma experiência muito boa, se você tiver capacitado a fazer a sequência rápida. Já fiz Kolbe também, não gostei, porque eu acho que eu fiz errado, mas o bom do Kolbe é que você consegue transicionar de forma muito fácil para uma sequência atrasada ou mesmo para sequência rápida. E não tenho o costume de fazer a oxigenação apneica, mas também não percebi diferença, mas não importa a minha experiência, eu acho que importa mais o que está ali sendo estudado. Na minha visão, como a gente vai moldando as coisas dessa forma, eu acabo não fazendo isso, a oxigenação apneica, mas é isso. Muito bem. Luiz, vai colocando a tua apresentação aí, que nós temos que correr. Acho que essa experiência e esse cuidado que o Saurin está levantando, ele é super importante. E sempre que vocês puderem ter essa disponibilidade e essa chance de poder ter alguém mais experiente do lado e ter essas alternativas,